A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um podcast, A Ele a Glória. E eu sou Dulce Maria e vamos estar aqui alguns minutos num gostoso bate-papo com uma amiga e pouco mais. Ela é uma irmã mesmo minha de fé, né? Aquela que Deus nos dá de presente. Você tem uma amiga, você tem uma irmã ou um irmão que Deus já te deu de presente? Então, essa aqui eu vou te apresentar e vou emprestar para vocês por alguns minutos. Pode ser? Então, ela mesma vai se apresentar, querida Marivone. A paz de Jesus, minha irmã. A paz de Jesus, Dulce. É uma alegria estar aqui. E como você disse, nós somos irmãs, amigas, que fomos gestadas no coração de Jesus, né? Somos irmãs, não faz tanto tempo, mas já faz uma eternidade. Já faz. Não é? É verdade, porque cada irmã. dia que nós nos encontramos é um dia frutuoso, é um dia cheio de fraternidade, de amor, de partilha. Então, você é uma irmã que Deus me deu, que a Virgem Maria acompanhou a nossa amizade, a nossa fraternidade. Estamos aqui hoje, né? Já estivemos nessa casa juntas, né? Lembra, Marivone? Conta um pouquinho aqui para o pessoal que não eu lembra. Eu e a Dulce, nós apresentávamos o programa Pentecostes Hoje, que era uma parceria da TV Evangelizar com a Renovação Carismática Católica do Brasil. Exatamente. E nós estávamos aqui, né, quase 3 anos juntas. Quase, né? 3 anos na grade ficou, exatamente. Exatamente. E conhecia muitos câmeras aqui, os diretores, né, nossos produtores, exatamente. né? Então, para mim, é estar em casa, vir aqui hoje com você e estar com você, então, é estar em família. Essa é a obra Evangelizar, Marivone. É. Essa é a obra Evangelizar, meu irmão, minha irmã, que tem como único intuito levar a palavra de Deus através dos meios de comunicação também, né? E nós estamos dentro de um sistema de comunicação muito forte, que é TV e rádio, né? E esse podcast, ele está dentro da Rádio Evangelizar. Então, Marivone, né, novamente, partilha comigo, divide esse espaço evangelizador aí para você, para sua família, você que vai assistir, porque agora nós estamos também com videocast, né? Então você pode encontrar esse podcast no Spotify, né? Aí na central de podcast, mas também no YouTube. Então você pode assistir esse lindo cenário aqui, esse lugar que o Miguel aqui arrumou, tão bonito, né, Miguel? Ele está sempre na mesa de corte aqui, arrumando tudo bonito para você poder nos assistir. E já começamos nosso lindo bate-papo, Marivone. Queremos te conhecer um pouco mais, povo quer te conhecer mais, quem é Marivone. Você falava do programa que a gente tinha juntas, falou da Renovação Carismática. E esse é um movimento o qual nos uniu, nos fez conhecer. Deus Conta um pouquinho usou, a tua história, Marivone. É verdade, Deus usou a Renovação Carismática Católica para unir a nossa vida, não é? E também a vida de tantas outras pessoas, de milhares, né? Centenas de milhares de pessoas. Porque você, Dulce, coordenou a Renovação Carismática Católica de Curitiba, enquanto eu coordenava a Renovação Carismática Católica do Paraná. Exatamente. Este povo tão amado que é o povo do Paraná. É verdade, Marivone. Meu filho mora aqui em Curitiba e da janela da sala dele eu posso ver uma igreja, que é a Igreja Bom Jesus do Cabral. Sim. E eu ainda conto na paisagem urbana algumas araucárias. Olha só. E aquilo me felicita muito, porque a araucária é uma árvore representativa do Paraná. E como nós duas juntas também já corremos esse Paraná, onde quer que você vá, até no norte do Paraná, que é a minha região, exatamente, não tanta em quantidade como aqui no sul, mas nós encontramos uma araucária, né? E a araucária, verdade, então, Marivone, essa árvore tão representativa. E quando eu venho a Curitiba, eu amo ver pelo caminho e amo estar aqui e ver essa representatividade que é um misto, né, exatamente,
obra de Deus, evidentemente, Sim, da natureza mas mesmo. o quanto que a natureza age através, E fala né, através, usa através exatamente. E dessa ela usou, árvore, né? e você usou muito, né, Sim. da cultura, das paisagens do estado do Paraná, inclusive até para moções da sua caminhada e da sua missão dentro como presidente do Conselho do Estado do Paraná. Mas não começou só aí, vamos um pouquinho mais para trás, né? Vamos para trás. Coordenação da pregação, coordenação Sim, eu também coordenei da Arquidiocese? também a Arquidiocese de Londrina, né? Fui presidente da RCC Conselho, Londrina, que antecedeu a RCC Paraná, não é? E antes eu fui coordenadora do Ministério de Pregação na minha arquidiocese. Mas a minha cidade é Ibiporã. Né? Sim. Ibi, terra. Porã, bonita. Exatamente. É uma terra bonita, né? Na linguagem tupi-guarani. Isso. E eu sinto que, de fato, é uma terra bonita porque é a expressão da vontade de Deus. Lá eu vejo muito o agir de Deus na minha comunidade. Não tenho dúvida a minha disso. paróquia, Dulce, chama-se Nossa Senhora da Paz. Da Paz. É uma linda igreja, uma linda matriz, e todos que vão admiram bastante. Marivone sempre foi de Ibiporã ou nasceu? Eu nasci em Uraí. Aí está. Que também é norte do Paraná. Vamos caminhando. Eu nasci em Uraí, numa localidade chamada Cruzeiro do Norte. Olha só. Que é, digamos, um patrimônio, um distrito de Uraí. Filha de? José Apolinário e Dona Maria José. José Apolinário Ferreira, um homem santo, um homem de Deus, que conhecia a palavra de Deus e a lia para eu dormir. Olha só. O que aconteceu? Me tornei uma pregadora. Só a isso. palavra de Deus se entranhou desde cedo na minha mente e no meu coração. Papai era um católico que lia muito a Bíblia. E até algumas pessoas diziam assim, seu José, o senhor vai enlouquecer. Porque se dizia isso, né? Diziam isso, né? Que não se podia ler a Bíblia. E o papai lia não só para si, mas também para os filhos. Certo. E isso foi muito bonito. Eu me lembro até de um fato que ele contava aquelas histórias mais afetas às crianças, não é? Mamãe era pedagoga, né? Era professora. E ele era um pedagogo nato, porque ele pegava aquelas histórias mais atraentes para a criança e, na própria Bíblia, ele nos lia. Narrava. E a gente dizia, papai, conta aquela do homem na baleia. Ele falava, não é baleia, é peixe grande. Mas podemos dizer que é baleia, ele dizia, né? Mas na Bíblia não fala que é baleia, ele dizia, né? Um peixe grande. É um peixe grande. E ele contava, mas ele já tinha contado no dia anterior, mas pacientemente ele voltava a ler e a gente ia fazendo as intercalações, né? Ele lia, a gente comentava, já tinha o texto decor. Então, era assim, né? Contava de Davi, de Sansão. Que pedagogia maravilhosa. Se a gente puder levar isso para os dias de hoje, né? É verdade. Os continhos de fada são os contos, de fato, as histórias do próprio Senhor, do próprio Deus. E depois termina com Jesus, né? Que maravilha isso. Você traz os traços aos seus pais, Marivone. E você sabe, Dulce, que um dia, eu assistindo um programa de TV, de uma TV católica, estava lá as freiras da Paulinas. E ela pegou uma Bíblia infantil, ergueu aquela Bíblia e disse, hoje, já faz muitos anos, tá? Hoje faz 50 anos da primeira edição da Bíblia para criança. Eu olhei, e não era eu falei, é a minha Bíblia? Aí, corri e fui olhar. Procurei. Já se passaram 50 anos? Já se passaram 50 anos, né? E eu peguei a Bíblia e realmente a edição era 1958. Ah, meu Deus do céu. E eu então peguei o telefone e falei, mamãe, quando que o papai comprou aquela Bíblia? Ela disse, foi o presente do teu nascimento. Foi o presente que ele deu para você. Que linda surpresa isso, meu Deus. Então, eu fiquei assim maravilhada, né? Então, muitos fatos que
eu tenho na vida, eu vejo assim que foram escritos mesmo por Deus, mas através de um coração dócil, amável, como o do papai e da mamãe, né? Então eu vejo assim, a primeira vez que eu fui ver um papa, eu fui com o véu, eu fui ver o Papa João Paulo II. Eu fui com o véu, porque antes as mulheres usavam véu. As mulheres casadas usavam véu preto. E as moças usavam véu branco. E o papai deu tanto a Bíblia para mim, né, enquanto bebê que estava nascendo, e deu um véu para minha mãe, na mesma data. Eu fui com este véu... Da sua mãe? Da mamãe, que ela ganhou no meu nascimento. Eu fui ver o Papa João Paulo II numa audiência privada, né? Que maravilha. Então, eu vejo assim que Deus vai construindo a história e a gente vai atualizando aquela história que Ele fez na nossa vida e vai dando frutos. Nós vamos vendo assim que Ele está sempre presente, usando a nossa história singela, do seu cotidiano. Do nosso cotidiano ali. Ele vai moldando, moldando, né? costurando, tecendo. Tecendo, melhor, isso. Ele é um grande tecelão, né? Sempre foi assim. Como se encontra? A tua fé já foi, lógico, construída no berço, a gente vê isso que você falou no berço. A tua adolescência, e até, de fato, sempre foi assim. E no momento que você sentiu que, de fato, a palavra já fazia parte da tua missão, do teu ministério, a gente fala ministério, né? Como você disse, cresci assim, né? Orávamos o terço todos os dias às 6 horas da tarde. Os 3 irmãos mais velhos, num lado da cama, eu e minha irmã, as caçulas, do outro lado, e papai e a mamãe aos pés, né? Todos de joelho, em volta da cama do casal. Agora, imagina como aquele leito era santo. Imagina, verdade. A oração, que coisa mais linda. A oração dos filhos, ali nós rezávamos o terço todos os dias. E o papai não se contentava claro, e já seria uma grande coisa, orar ali os mistérios. Ele contemplava de uma forma tão viva, tão bíblica, que ele nos ensinava a Bíblia pela reflexão dos mistérios. Né? Não tinha ainda os 4, né? Como hoje, né? Nós temos o luminoso, né? O luminoso, mas ele contemplava assim que nós vivíamos assim, às vezes até arrancando lágrimas, né? No momento dos terços dos mistérios dolorosos. Se ele já fazia isso com a Bíblia quando você era pequenininha, então imagina na hora do terço. Então lá, exatamente. Então já foi crescendo assim eu fiz parte de uma cruzada mariana, eu ia com uma faixa na missa das crianças, né, na cruzada mariana. Então eu cresci no lar. Eu dizer que acontecia algo assim surpreendente, impactante, eu me converti, não seria correto, porque eu fui crescendo assim. No seu caso, um testemunho diferente, né? Exatamente. Mas eu encontrei, no momento crucial da minha vida, um movimento que me ajudou. Eu não sabia que eu estava num limite, não é? Certo. Eu estava assim, no limiar de algo muito perigoso, não é? Que seria assim, uma estafa, 3 filhos pequenos, uma mulher só, né? O casamento havia sido desfeito. Então, encontrei a renovação carismática católica, né? Um momento bem... muito importante da minha vida. Então, eu comecei a pregar na renovação. Alguém lhe mostrou assim? Alguém lhe convidou? Sim, uma grande amiga chamada Paula Botti. Olha, Paulinha. Eu a honro, você a conhece, eu a honro sempre, porque ela foi um instrumento nas mãos de Deus para me convidar. Então, há 37 anos, eu estou no movimento da renovação carismática. Antes disso, eu já tinha sido catequista, então anunciava a palavra de Deus como catequista, não é? Mas, assim, anunciar... vamos dizer, aos povos e às nações, né? Foi através... Com parresia? Com parresia, foi através da renovação carismática católica. O seu primeiro grupo, você lembra? Me lembro, e eu estou nele até hoje. Meu grupo de oração é o grupo Nossa Senhora da Paz, na paróquia Nossa Senhora da Paz,
lá da cidade de Ibiporã, na Arquidiocese Hoje de o seu Londrina. coordenador é eu mesmo, que eu conheço? Não. Não, hoje Já? é uma mulher muito Sim. querida, a Ângela Leite é minha Um coordenadora. abraço para a É, Ângela. ela é muito querida, ela me abençoa em tudo, em todas as Imagino. missões que eu vou, me envia, não é? Sim. Meu grupo me acompanha com orações, com intercessão, Louvado seja Deus. Isso já em Ibiporã. em Ibiporã, O seu primeiro grupo foi já em Ibiporã. já em Ibiporã. Porque eu fui muito criança para a cidade de Ibiporã, né? Eu Certo. fui com apenas, eu tinha 6 anos, né? Sim, Quando eu sim. fui para E aí- Ibiporã. E aí começou o seu ministério. Que hora que a pregação surge assim como esse aqui é meu ministério e a partir de hoje eu tomo posse, Senhor. Dulce, Você lembra daquele dia? Eu me lembro, Dulce. Foi algo assim surpreendente. Porque antes nós tínhamos uma formação na renovação Sim. que nós dávamos o nome de crescimento. Né? Um crescimento. Você vê como eu não me lembro disso. Crescimento. Não, é da minha época. Faz muito tempo. Hoje nós temos apostilas, nós temos Sim. material. Eu fiz parte da Comissão Nacional de Formação, Sim. então corrigi muitos livros, ajudei a escrever muitos textos para apostilas, né? Benção. Inclusive para próprio livro, né? Capítulos Sim, de eu sei. livros. Para RCC Brasil. Isso, para a RCC Brasil. Corrigi muitos outros para a editora da RCC Brasil. Então, hoje tem um material vastíssimo. Mas antes eram as lideranças locais que buscavam, montavam aquelas redigiam, apostilas. sim. Né? Então, ali eu aprendi a amar mais a igreja. Amém. Eu sempre amei a igreja, porque papai era um grande amante da igreja católica. Né? Ele tinha consideração pelas igrejas evangélicas, porque ele tinha muitos amigos evangélicos que, inclusive, queriam que fizesse, Sim. né? Queriam na congregação de cada um deles, né? Porque viu que o papai lia a Claro, Bíblia. claro. Ele dizia assim: não, quanto mais eu leio a Bíblia, mais amigo de vocês eu fico, Olha porque que vocês são pessoas muito, né, estudadas, Sim. letradas na palavra de Deus, mas mais católico eu fico. Então, nós tínhamos muitos amigos pastores, né? Louvado seja Deus. mas- Como nós temos até hoje. Sim, sim. Nossos primeiros conteúdos, Marivone, eram... Sim, ó, do Era- Kesney sim, foi exatamente. a experiência que a Pat Mansfield fez foi com a Exatamente. imposição da mão de uma pessoa Sim. evangélica, né? Exatamente. Então nós temos assim muita convivência, né? Mas veja, a minha primeira pregação foi assim. Eu estava fazendo esse crescimento e eu participava, evidentemente, que hoje nós já temos uma nominação melhor, né? Sim. Da reunião de oração Oração. daquele grupo, né? Mas antes a gente falava louvor, eu vou lá no louvor, eu vou no grupo de oração, né? E hoje fala na carismática. É, carismática. Mas o grupo de oração, ele tem vários momentos, né? E Sim. um deles é essa reunião de oração que é aberta ao Ao povo, povo, né? né? Bem, fomos nesse dia. E eu estava lá para beber. E, de repente, o pregador não foi. E olharam para mim. Essa né? história eu conheço. Aí olharam para mim, eu estava ali, Ué, mas... eu acho que eu estava ali, eu estava há poucos meses, né, participando do grupo. Olharam para mim, vem aqui, e no nosso salão, porque antes eu corria no salão paroquial, hoje Certo. é no subsolo da igreja. sim. Aí olharam para mim e falaram, vem Marivone, oi, você vai pregar, porque não veio o pregador. Aí eu falei, já sei, eu vou pregar sobre fé. Fé é uma coisa fácil de pregar, pensei assim, né? E fomos lá para um cubículo que tem, assim, uma salinha bem pequena, para fazer oração, com o Ministério de Música. Sim. E ali o Senhor já me deu uma visualização, foi tudo acontecendo muito rápido. Enfim, não era para eu pregar aquilo que era mais fácil, ainda que seja muito bom pregar Sim. sobre a fé, claro. Mas o Senhor deu uma passagem bíblica, e deu visualização. E eu peguei aquela passagem assim e li dentro daquela saleta. Sim. E já saí com a Bíblia assim na mão. E eu fiquei fazendo tipo uma ondinha, né? Lá, para o Espírito me tocar, para o Espírito me falar. E o moço falava assim, venha, vamos orar pela nossa pregadora. E eu ali amarradinha, né? Olhando a palavra e lendo e degustando, né? Mas foi algo surpreendente. Ali eu vi que o Senhor me queria
pregadora, bênção, né? porque queimou meu coração. Me emociona. Queimou meu coração, queimou. Eu fiquei com a face ruborizada. As palavras vinham como se eu as ouvisse. Como não? Eu as ouvia. Do próprio Senhor. Ali do próprio Senhor. Sim. Foi algo assim muito profético. Sobrenatural mesmo. Sobrenatural. Eu vi assim que eu não poderia ter mérito algum por aquilo. O mérito seria apenas de me deixar ser seduzida por aquela palavra, mas que o mérito era todo do Senhor. Eu já nasci sabendo que não era, ali nasci como pregadora, sabendo que os méritos não eram meus, eram do Senhor. Até porque seu próprio paizinho também já lhe educava, sim, né? Dessa forma, né? Sim. Na gratuidade, e tudo é na gratuidade? Sim. Era, sabe, Dulce, Deus, ele tem várias maneiras de chamar as pessoas. E algumas, ele planta semente, ele vai cultivando ao longo do tempo e ele deixa, assim, eclodir, né, explodir, assim, fora da terra e romper da terra de forma, assim, nova para aquela pessoa também, né? Amém. Eu vejo, assim, que aquilo foi tão novo para mim e, ao mesmo tempo, era tão antigo, porque aquela palavra estava em mim, porque eu já ouvia aquela palavra. Sempre esteve. E incendiou. E foi novo. Não, incendiou aquele dia. E assim, para terminar, só essa parte primeiro, porque eu estou curiosa. O que o grupo achou? Como foi aquela noite? Porque foi à noite seu grupo, né? Era à noite. Sim. Uma quarta-feira, sempre foi às quartas-feiras, né? Hoje não teremos, porque a semana, né, nós estamos na semana maior, então não haverá grupo para ter as atividades próprias da paróquia e da Semana Santa. Mas... E a repercussão como foi? Aí as pessoas vieram todas me elogiar, mas eu tive uma graça muito grande de saber que aquele elogio era para o Senhor, era para o Espírito Santo. Claro que eu educadamente acolhi, né? Sim. E eu fazia parte daquela obra, porque eu fui a voz de Deus naquele momento, né? Eu não fui a palavra dita, mas eu fui a voz. A voz. Né? São João Batista, né? Exatamente. Cortaram a cabeça dele, mas a palavra permaneceu, né? Nós vivemos sem cabeça, viu, gente? Mas a voz se calou, mas a palavra eclodiu pelos séculos dos séculos. Amém. E vieram testemunhos daquela noite, com certeza. Sim, vieram. E outra, vieram palavras de ciência. Os carismas afloraram durante a pregação. E eu fiquei muito maravilhada, porque eu consegui... vivi naqueles 15 minutos, eu vivi muita coisa. Eu vivi um derramamento do Espírito, eu vivi o batismo no Espírito Santo e o exercício dos carismas. Porque o Senhor me deu visualizações e durante a pregação me dava o que a Assembleia estava sentindo. Então eu podia usar a palavra bíblica profeticamente. Então, como a gente fala assim, pregando com dons e carismas, né? Com sinais e prodígios. Sinais e prodígios. E aí para frente só foi mais confirmando. Só confirmando. Não parei mais, querida. Sim. E muitas pessoas que oravam por mim, que até nem me conheciam, me davam a entender, né? Falavam palavras de ciência, sabedoria, de que eu seria assim. E isso foi trazendo outros frutos também na sua vida. Sim. A questão de você também se consagrar a Nossa Senhora. Eu conheço esse caminho, esse viés. Porque daí o Senhor vai chamando para outros... Sim, né? Dulce. Outras ramificações, né? Quando nós temos um contato assim com a palavra, nós sabemos que a palavra não se deixa acorrentar. Amém. E ela é uma palavra libertadora. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu também tenho algo muito claro dentro de mim, né? Eu já fui pregar em muitos lugares do Brasil e preguei para o exterior, mas para o exterior eu preguei daqui do Brasil. Eu preguei para o Canadá, né? Para Connecticut, para Nova York, para Flórida, né? Mas tudo eu iria pessoalmente, mas aí veio a pandemia, né? Então preguei online, né? Por exemplo, preguei para o Canadá, para a comunidade brasileira. Brasileiras, né? De lá. Também na Flórida, no Connecticut, também
em New York Sim. também para brasileiros que moram lá. Também iria para lá. Mas Deus, né, Por eu enquanto. tive outros caminhos. Enfim, mas preguei até para povos, né, que eu Que não imaginava. não imaginava. Brasil já fui, só a região norte que eu ainda não fui. Toda não, mas estava também marcado. já foi já também, estava né? marcado para ir em Sim. Roraima, também por Nossa. causa da pandemia não fui. Sim, né? sim. Enfim, fui no seu país, Sim. fui pregar no seu país, na Tríplice Fronteira, Sim, eu né? lembro Que você, disso, sim. Paraguai, então, Brasil e Argentina. E Argentina. Então, de uma certa forma, Louvado seja Deus. já pregamos, né? Como exatamente, por eu ia todo falar mundo, isso. né? O próprio Jesus. Cumpriu-se o id na O minha id. vida, né? E está cumprindo ainda. Porque não sei se você percebeu que eu disse que eu ganhei em 1958, aquela Bíblia para as crianças, né? Sim. Que foi a primeira edição paulina. Então, eu nasci nesse ano e eu estou, para a graça de Deus, né? Sim. 66 anos de idade. Oh, louvado Isso seja me Deus. alegra muito. Tem pessoas que dizem, não diga, Marivone, a tua idade, porque dá até para a gente pensar que você tem menos. Mas eu amo dizer que tenho. Sabe por quê, Dulce? Oh, meu Deus. Porque a glória de Deus se manifestou na minha vida. E claro que era para eu estar aqui, mas era para eu ter, digamos, humanamente, pela ciência, eu ter morrido aos 32 anos. Fiquei em coma 9 dias, tive uma meningite daquela meningocócica, né? Aquela bacteriana, sim. ela bem grave, sem perspectiva nenhuma pela ciência de uma cura. Eu recebi um milagre. Então, todos os anos subsequentes, àquele, são anos de graça, né? Que eu ganhei Sim, do Senhor, são anos de vitórias, né? De bênçãos que foram anexados aos meus 32, quando eu tive a meningite. Então, eu tenho a maior honra, graça, gratidão em dizer a minha idade, porque eu a tenho por causa da graça de Deus, né? E a graça sempre lhe acompanhou em todos os estágios da sua vida. Uma dessas foi quando você contraiu esta doença. Sim, foi algo assim. E fui curada, Dulce, pela Eucaristia. E aí entra outro testemunho forte também na Sim. sua vida. Você está com a palavra aí, Sim. Você me pediu a palavra e... Porque ela é a nossa vida, né? Sim. Dela sai tudo, dela emana tudo, né? Sim. Desculpe a minha Bíblia, que já tem mais ou menos a idade da sua caminhada. Ela tem seus quase 30 aí já, viu? Eu estava até comentando com o seu parceiro aqui o Miguelzinho, né? Que quando roubaram há muitos anos atrás um carro que eu tinha, a minha grande preocupação era a Bíblia que estava dentro do carro. Por favor, veja a minha Bíblia. E eu dizia aos policiais, olha, eu preciso recuperar a minha Bíblia. É impressionante isso, Marivone. A gente não consegue... E parece que a da gente abre na página que nós queremos, né? Essa aí, eu tenho um grande problema, assim. Nós temos, acho que nós, vou dizer, não somente eu como me vangloriando, mas quase umas 10 Bíblias aí tem em casa, Sim. ou até mais, né? Presente de outras pessoas, mas minhas mesmo são por aí. Não consigo. É esta aqui que está vendo. A gente tem uma, né, que é... Ela diz, abre Atos. Eu só dou o comando. E ela abre sozinha. Porque ela tem uma história comigo também, né? E a Bíblia da Ave Maria é a que mais a renovação usa. A gente tem outras, né? Sim, para estudo. E eu gosto das outras edições, elas são muito boas, elas esclarecem, né, Com também. certeza. O estudo que a gente faz, mas... E ela está na nossa vida. Eu não quero falar assim por a gente se vangloriar, como eu falei agora há pouco. Mas eu tenho uma em cada bolsa. Impressionante. Eu tenho umas mínimas, umas maiores, uma que é só o evangelho, né? Passa assim, ó, gente, não vou mentir. Passa o batom na mão, assim, porque eu não posso, né, sem... Tá bem ajeitadinha. E a Bíblia na outra. Impressionante. Eu não sei aonde eu vou. O que vai acontecer? Mãe, mas a gente vai no shopping, mãe. A Giovana. Né? A gente não vai na igreja. Não, ela tem que ir comigo. Não sei, talvez eu vou precisar, não sei. Se não, também vai ficar na bolsa e pronto. Mas nós temos que empunhar a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Está lá em Efésios. Então, você falava de Eucaristia. Sim, querida. Ela entra como, assim? Olha,
Mas começa lá nos 7 anos. E bom, você tudo é no berço, Marivone. O papai já me dá. Porque eu já tinha me mudado para a cidade de Ibiporã. Já. Mas naquela época, fazia-se a primeira comunhão muito cedo. Né? Sim. As crianças elas tinham uma religiosidade diferente, né? Um acompanhamento diferente. Não que hoje é pior ou melhor, Sim. mas eram diferentes. Né? Então, o que acontece? Mamãe disse, olha, então você foi formada lá, né? Que eu disse que é Cruzeiro do Norte, mas tem um apelido ainda. Ah, é? Serra Morena. Que lindo. Eu lembro que você falava muito da Serra Morena. Da Serra Morena, a minha localidade natal, né? Então, eu fui fazer a primeira comunhão lá na Serra Morena, que é a cidade do Ronaldo. Do Ronaldo, lembro, né? sim. Meu filhinho caçula da Renovação. Nós somos de Serra Morena, você falava. Então, mas Serra Morena é um lugar muito Que importante. lindo nome. Já deu 5 prefeitos às cidades do Paraná. Olha Deu só. um deputado. Olha só. Tem... Tamanho não é documento. Não, é um local muito importante. Que lindo. Bem, Um abraço ao povo de Serra Morena. de Serra Morena, né? um grande Exatamente. abraço. Lá de Uraí, né? Que Sim. o município é Uraí. Até porque esse podcast depois vai para toda a Vai pra família, todo amigos lugar, e enfim. Né? Então, querida, eu voltei à Serra Morena, Sim. na capela muito linda que tem lá, para Sim. receber a primeira Eucaristia. E naquela época, a gente punha um vestido branco muito lindo, Sim. né? Tinha uma grinalda, um véu, né? Como uma noiva. Sim, sim. Mas eu sempre me senti noiva de Cristo. E aquele dia, aquela importância daquele ato, né? Daquele momento, daquele sacramento. E na hora que eu recebi Jesus, eu fui tomada de uma força extraordinária tão grande, mas eu era criança, eu não entendia muitas coisas, eu sentia. E a minha catequista, depois, ela tornou-se freira. Olha só. E ela indo me visitar, eu já casada com meus 3 filhos, ela complementou as minhas memórias. Porque ela dizia assim, eu chorava, não debulhada, assim, gritando, não. Sim. Descia aquelas lágrimas redondas. E eu ficava assim. E ela chegou e disse assim, naquela época não podia a gente mastigar a hóstia consagrada, não é? Então tinha que mantê-la no centro da língua, essas coisas. Ela dizia assim, você mordeu Jesus? Aí eu dizia assim... Aí o dedinho, é ela que me complementou essa memória, né? Aí eu fazia assim com o dedo. Não. E chorando. Aí ela dizia, você se engasgou? Eu, Ai, meu Deus, Marivone. Aí você foi fazendo Sim. várias perguntas. Aí ela disse, mas o que aconteceu? Sabe qual foi a minha resposta? Eu estou muito feliz. Você não lembra disso? O feliz eu lembro Sim, que eu falei. sim. Os dedinhos, Ai, o que coisa dedinho mais não. linda isso, gente. Eu lembro que eu me calava, né? Olha, E ela... já tinha aqui uma postura, já, né? E ela me contava que eu fazia assim com o dedinho. Ela nunca, segundo ela nunca se esqueceu. Sim. Inclusive, quero honrá-la, né? O nome dela é Freira Aparecida Bergamasque, o nome, né? Lembra da congregação dela? Não me lembro agora, mas ela foi me visitar um dia, né? A família Bergamasque é muito amiga da minha família, dos meus avós, né? Sim, sim. Então tem ainda na Serra Morena Bergamasque lá, né? Então ela me complementou com essas memórias e dizia que eu fazia assim com o dedinho. Mas qual é o segredo? Sim. Eu disse, eu estou muito feliz. A felicidade era interior. Sim. Era algo que eu não sabia explicar, mas eu sentia. E eu sentia isso todas as vezes que eu ia receber Jesus. Sim. E começou uma amizade muito grande com Jesus, mesmo criança. Sim. Depois, aos 12 para 13 anos, eu tive de novo, no momento de oração, uma experiência muito forte com Jesus, e foi crescendo. Nessa ocasião, aos 32 anos, quando eu estava lá em coma, meningite, um surto que deu aqui no Paraná, especialmente na minha região,
o hospital, que é um hospital regido, administrado lá pelas freiras da Mãe Rainha Vencedora, 3 vezes admirável de Schoenstatt, eu fui cair nesse hospital, que é a Santa Casa de Londrina. Bem, e todo o quarto tem uma imagem da Mãe Rainha e Vencedora, 3 vezes admirável de Schoenstatt. Tem a cruz. E eu estava lá, é um coma consciente, porque eu ouvia o que as pessoas diziam, só que eu não tinha aquela noção do meu corpo, mas eu tinha da minha consciência, né? Sim. Eu pensava, eu dizia, não, eu não devo ter morrido, porque eu estou pensando, eu estou ouvindo as pessoas, elas estão relatando como eu estou. Então, entrava, por exemplo, pessoas para fazer limpeza, e elas diziam, nossa, olha, eu estou parecendo um astronauta. Então, eu imaginava, ela deve estar toda encapuzada, né? toda como, vestida, né? Para não se contaminar, né? E ela dizia, nossa, essa mulher não passa de hoje. Olha o estado dela, que horrível. Era você? Meu Deus do céu. Eu dizia, não, eu vou viver. Eu tenho 3 filhos para educar. Eu passo de hoje, claro que eu passo. Aí a outra falava assim, viu, a do 400 e tanto morreu. Ela tinha a mesma coisa e estava melhor do que essa. Ah, meu Deus do céu. E eu dizia, não, que força. Eu vou viver, eu tenho 3 filhos para educar. Eu tenho muita coisa para fazer. E aí, quando eu sumia a minha consciência, quando eu voltava, eu devo ter dormido, porque porque eu não estou me lembrando de muita coisa e tal. Bem, foi passando os dias, eu ali em coma, e um certo dia chegou uma freira, né, e disse assim para mim, Maria Ivone, eu fiquei sabendo que você é ministra da Eucaristia. Eu era ministra mesmo da Eucaristia. Sim. Né? Ministra extraordinária da Sagrada Comunhão. Né? E você gostaria de receber Jesus? Nossa. E eu pensava, eu gostaria. Eu quero tanto. Mas como eu vou dizer para ela? Eu não sei nem falar. Eu sei pensar, mas como que eu vou falar para ela? Aí a freira disse assim para mim, se você pelo menos me desse um sinal, porque eu não posso ministrar para você com você inconsciente. Você precisa ter consciência que está recebendo Jesus. Eu falava, eu quero, eu estou consciente, pode me dar. Pensava assim, né? Aí eu dizia assim, dentro do meu coração, se pelo menos eu pudesse erguer um dedinho. E a freira disse, se você pelo menos pudesse erguer um dedinho, eu falei, meu Deus, nós estamos conversando. Eu tô sim, eu quero. A minha consciência está atingindo, né? Nós estamos nos comunicando. Aí eu dizia... É o mesmo espírito que nos anima. É o mesmo espírito que nos anima. E eu dizia, mas como eu vou erguer meu dedo? Eu nem sei onde que ele está. Eu sei que, lógico, o dedo está na mão, a mão está no braço. No braço? Mas não consigo, eu não tenho noção, eu só tinha noção da cabeça, porque ela doía muito. Né? Mas ainda que estivesse sob efeito de remédios. Bem, querida, aí eu disse, bom, se eu estou pensando, meu cérebro está funcionando, eu vou dar uma ordem. Puxa, todos os comandos do corpo são porque o cérebro olha a cabeça da Maria Ivone, comanda. Eu vou dar uma ordem para esse dedo e ele vai ter que se levantar. Eu não sei onde que ele está, mas ele vai ter que se levantar. E eu disse assim, dedinho, erga-se. Aí a irmã falou, você ergueu o seu dedo, querida. Mas pode ser um mero espasmo. Meu Deus. Você poderia fazer de novo? Aí eu falei, quem já deu uma ordem, dá outra. E eu vou ver se isso dá certo, né? E eu dei a ordem, né? Parece um filme isso, Maria. Aí ela disse, bem, você ergueu, eu vou te ministrar. Aí ela disse assim, você sabe que uma partícula mínima é como se fosse Jesus. Aí ela dizia, claro que você sabe, você é ministra da Eucaristia. Aí eu dizia, eu sei, pode me dar. E eu não sentia ela tocar na minha boca, né? Eu não estava sentindo isso. E ela disse assim, eu coloquei uma partícula muito mínima, você engole agora. E eu disse, e engoli, como é? Daí ela mesma disse, parabéns, você engoliu.
Falei, então, eu nem precisei dar ordem. Sim, sim. Engoli. Já foi uma coisa natural. Enfim, ela disse, você quer que eu volte amanhã? Eu ergui o dedinho. Quero. E ela disse assim, ok, você vem amanhã. Querida. Você reparou que esse dedinho sempre... É isso que eu ia dizer. Agora me deu uma... O que a freira me disse lá aos meus 7 anos? Sim. Em que eu ergui o dedinho, né? Para dizer o que não estava acontecendo comigo. E ali eu ergui o dedinho para dizer o que estava o que eu queria que acontecesse. Na hora comigo, me veio as duas. Né? Olha a história de Deus. Olha como estamos conectadas, Deus, gente. Então, querida, ela começou a ir ao meu quarto e levar Jesus Eucarístico. Quase que diariamente. Diariamente. Porque eu ia não ia diariamente à missa, anteriormente a isto. Bem, aí ela começou, fazia aquelas orações muito belas, de repente não ia só a irmã, iam mais freiras, porque eu ouvia vozes de mais pessoas, e ela dizia, eu estou aqui com a irmã fulana de tal, com a irmã fulana de tal. Aí, de repente, começaram a ir com um sininho. Mas aquele sininho atormentava tanto a minha cabeça, porque doía muito qualquer som. Imagina. Um som de uma chave me doía muito. Mas eu amava sentir aquela dor. Porque aquela dor que eu sentia anunciava quem estava chegando. Era o Senhor, era o meu esposo, era o meu noivo, era meu tudo, era ele que estava chegando, né? E eu estava ali com a minha lamparina acesa, né? Com o óleo do Espírito ali. Esperando por ele. Esperando. Né? Assim como o vigia espera pela aurora, eu esperava por aquele momento, né? E quando eu ouvi aqueles passos, porque parece que o som, ele se maximizou em mim, qualquer som. Então, eu ouvi o toque dos pés delas. Aquilo me... né? Sim. Parece que mexia com todo o meu cérebro. Mas a alegria era maior do que aquela dor. A alegria de encontrar o Senhor. E ali eu fui melhorando. Melhorando, Eucaristia, saí do coma. Sim. Louvado seja Deus. Fiquei ainda, né, em isolamento. Eu fiquei quase um mês. Eu fiquei 28 dias, né, no hospital. Eu fiz 8 punções no hospital. Nossa. Né, uma antes, então 9. Foram 342 injeções. Foi uma época que faltou penicilina no mercado. Muitos remédios, muitos medicamentos, muita dor, mas muita graça. Não há dor que supere a graça de Deus. A graça sempre vai ganhar. Sempre. É assim, se você está passando por uma prova muito grande, a graça vai ser maior. Pode olhar. Se você, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo, seja em que tempo for, em que lugar que for, saiba, qualquer dor, qualquer provação que você esteja passando, ela jamais será maior do que a graça. A graça sempre supera. E nós vamos entender aquela palavra, basta-te a tua graça. Porque é na fraqueza que Deus revela totalmente o seu poder. Eu senti essa palavra de São Paulo. Eu já pregava, né? Sim. Porque depois daquele dia, eu comecei a pregar. Aí sim, aí venho. Aquele dia... O teu testemunho, a cura pela Eucaristia. Dá para falar assim, né? Sim, a cura pela Eucaristia. Porque o médico que me atendeu, tudo foi muito diligente. Eu tenho uma gratidão muito grande com aquele que me atendeu lá na cidade de Biporã e depois com o doutor Paulo, o doutor Dorival, que mesmo sem exame, ele só de tirar o líquido, ela está com meningite e é grave, ele já começou a dar os andamentos, né? E depois o doutor Paulo, que era o infectologista, ele disse, olha, se vocês acreditam, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, até o nome de milagre, ele disse. Olha só. Mas ela não teria condições pela medicina. Segundo ele, iria até explodir meu cérebro. Ia sair pelas... Sim. Então foi declarar um milagre. Sim, milagre. Né? E ele não era um homem de fé, mas disse, não sei como, isso aconteceu e pode se dar. A gente sabe que tem nome para isso, né? O nome é milagre. Né?
milagres acontecem. Eucaristia, com certeza. A Eucaristia hoje ela acompanha quase que diariamente. Sim. Hoje, então, isso foi em 1990. E como eu fiquei o ano de 90 ainda, até o final, tive que ficar afastada em casa, porque eu fui com um nível ainda que não era o aceitável. Eu fui com um nível alto ainda para casa, para você ficar assim sem um tratamento, né? Mas não que houvesse perigo de contaminação para outras pessoas mais, nem de morte minha. Mas eu tive que ficar aquele ano ainda em licença do meu trabalho, né? Enfim, para total recuperação. No ano seguinte, eu falei, eu ficar sem encontrar aquele que foi me encontrar? O autor dessa vida vigorosa que hoje eu desfruto, desde então eu faço Eucaristia diária. São raríssimos, Dulce, raríssimos eu que sei, os dias em que eu não consigo ir à missa, mas são raros. Sim. Deus me providencia até numa viagem, por exemplo, um dia nós estávamos vindo lá da diocese de Foz do Iguaçu, depois havíamos passado na diocese de Cascavel e tivemos que vir embora porque tínhamos ainda um outro compromisso. No caminho tem uma cidade chamada Piabiru, que inclusive faz parte da diocese de Campo Mourão. E eu disse, opa, não fomos à missa, nós vamos entrar aqui na cidade de Piabiru e participar da missa. E participamos da missa. Uma outra ocasião, vindo nesse mesmo caminho, vindo de Campo Mourão, entramos em Francisco Beltrão. Né? Também para Santa Cruz. Não, em Engenheiro Beltrão. Engenheiro, porque tem a Francisco Beltrão, que é lá no Sudoeste. Então, querida, e chegamos pontualmente para a missa. Né? Louvado seja Deus. Em Francisco Beltrão deu tempo até de rezar um terço antes. Né? Então, deu tempo. Você vê. Deus ela lhe acompanhando, ela fazendo parte do seu dia a dia. Hoje, meu filho está morando do lado de uma igreja. Né? Mas quando ele estava morando aqui na Visconde de Guarapuava, eu vinha na Bom Jesus dos Perdões e vinha também na Guadalupe. Né? Essa sede da obra tão evangelizar. Amada, na sede. Via muito o Padre Reginaldo, né? E outra, aqui é uma casa muito estimada minha. Graças a Deus. Porque eu me sinto em casa. Que bom, me sinto em família. E é a sua aqui. casa, Marivone. Eu sei que sempre foi. Né? Então, é uma casa de evangelização, é a casa de Maria, mas também de Jesus das Santas Chagas. Sim. Olha, eu digo sempre pro Miguel, né, Miguel? Pessoas como a Marivone precisam vir mais vezes, ter mais um segundo, um terceiro podcast, porque assim, mas você está lá longe, está em Biporã, né? Nessa terra linda, nessa terra porã que diz, né? Terra porque bonita. Né? Você falava em Tupi-Guarani, você sabe que eu sou, né? Eu sou paraguaia e essa palavra ibi é bem já, vamos dizer assim, portunhalizado já, né? Sim. É iv. Iv. É iv. No Guarani mesmo, ele é Y, V, Y. Iv. Aqui, bem aqui no gogozinho. Iv. Iv, o que é? Terra. Porã, aí tem o an, né, que já é mais, vamos dizer assim, mais tupi, né? É o porã. E qualquer coisa que seja mulher, por exemplo, a senhora, né? A senhora é uma cunhataim, né? Que em Guarani é uma senhora, uma senhora moça, porã. Uma moça bonita. Tudo que é porã é bonito. Mas o ibi já é bem mais, vamos dizer assim, trazido um pouco mais ao português, né? É ibi mesmo, né? É da terra, terra linda, terra... Se aportuguesou, né? Exatamente. E tudo que vem da terra é lindo, né? É o homem que vem, é a criação. Então, também tem isso, né? As suas raízes, Marivone, que bom te escutar. Olha aí, bom... podcast é cultura. Olha, é cultura. É Tupi-Guarani. Nosso podcast é a Ele a Glória. E a Ele mesmo. Quero que você olhe um pouquinho novamente nessa câmera aqui e dá uma palavra profética para alguém que precisa, nesse momento, ser reerguida na sua fé. Olha, alguém que está mais ou menos dizendo assim, minha vida não vale a pena, não tem um testemunho lindo como essa Marivone. O que você diria agora, em poucas palavras, mas palavras fortes e profundas, para quem está balançando na fé? Eu diria, querido irmão, querida irmã, você que está aqui ligadinho, né, na Rádio Evangelizar, também
pelo podcast, Sim. nas mídias, eu gostaria que você pensasse: o que é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é o teu Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da história. E Ele é tão humilde, tão presente na nossa vida, que quis que nós o visualizássemos, que nós o experimentássemos, que nós fôssemos um com Ele de forma corpórea. São Paulo diz que nós fomos incorporados a Cristo, dentro, incorpore, no corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo, somos a igreja, mas é além disso. Ele quer que o nosso corpo se funda com o corpo dele, para que o nosso espírito se funda também com o espírito dele. Então, queridos, busquem a Eucaristia. Se você está impedido por alguma forma, alguma irregularidade, busque a Eucaristia para adorar. Olhe para Jesus Eucarístico. A TV Evangelizar mesmo proporciona muitos momentos de adoração. A própria Rádio. rádio Que transmite as Santas Missas. transmite as missas, mas você pode olhar para Jesus, Amém. contemplar Jesus, adorar Jesus, sentir Jesus. Uma vez eu fiz essa recomendação a uma pessoa, ela não podia receber Jesus, e ela disse: eu senti a minha boca salivar quando eu olhei para Jesus, como se eu tive que engolir algo, como se eu estivesse engolindo a hóstia consagrada. Então, querido irmão, querida irmã, você busque Jesus Eucarístico, ou para recebê-lo, ou para adorá-lo, ou para ambas as coisas, mas faça dele o teu Senhor. Eu sempre chamo Jesus o meu esposo, e ele o é, porque é esposo da igreja, nós somos a igreja, a esposa amada de Cristo, né? Pelo qual ele deu a sua vida. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, sintam Jesus palpitar dentro de vocês. Não há força maior. Não há Deus maior do que esse nosso Deus, como diz a música. Não tem encontro mais belo do que esse. Você poder ser um só com Ele. Sentir o amor de Jesus, sentir a presença viva desde os tempos antigos. Foi recomendada a Abraão para que ele se sentisse na presença de Deus. E nós podemos ter Deus presente, vivo em nós, por nós e para nós. E logo nós estamos vivendo, né? Sim. A Semana Maior. Vamos celebrar O Tríduo Pascal. o Tríduo Pascal, que começa com a Quinta-feira Santa, e lá nós teremos a instituição da Exatamente. Eucaristia, né? Que tem todo um contexto, E o convite né? nosso é que vivamos intensamente esse tríduo, né? Não sei Sim. quando você vai assistir esse podcast, mas nós estamos dentro dessa semana, e Marivânia foi convidada justamente dentro dessa Semana Maior, né? Ela tem uma missão aqui na capital do estado, uma missão... Que é cuidar do meu netinho. Aí, ó, viu? Eu não quis da minha falar, nora, eu deixo do que a meu convidada filho. fala, né? Mas a história continua. Né? A história continua nessa nenê. Eu tenho certeza disso. Queremos Mateu. Queremos profetizar na vida do Amém, Mateus. amém. Um tempo de muita graça, de muita glória. E que assim como seus pais, né, lhe ninaram com a palavra no colo, que você possa ninar também. Assim como você também ninou os filhos da sua filha, né, da Natália, também você nine nesse embalar, como Nossa Senhora com certeza também fazia isso com Jesus, como São José fazia isso com Jesus. Não, a palavra nos diz isso, mas a gente que é mãe sabe que, com certeza, assim Jesus foi embalado. Né? O que Nossa Senhora aprendeu de Santa Ana e São Joaquim, você também possa fazer com Mateus. Olha, Dulce, me veio à mente agora. Amém. O pai do Mateus, meu filho Luiz Vitor, quando foi fazer a primeira Eucaristia, eu arrumando a gravata borboleta dele, que ele estava todo social, né? Porque era eles iam assim, né? Aí eu disse para ele: que momento importante, você vai receber Jesus. Sabe qual foi a expressão que ele me disse? Sim. Hoje eu vou beijar Jesus. E Amém. aquilo encheu a minha vida até os dias de hoje. Quando alguém coloca, né,
a hóstia consagrada nos lábios Você é está uma beijando, oportunidade verdade. de beijar Jesus. Não com o beijo de Judas, Sim, não é? mas um beijo de amor. O beijo de amor. Amém. O beijo da Virgem Louvado. Maria. Louvado né? seja Deus. Tem um sacerdote, sei que já estouramos no seu tempo, me dá uma seguradinha aí no amor, viu? Na fé. Eu posso falar que nosso assessor hoje da Renovação Carismática de Curitiba, o Padre Jean, ele beija. Tem um momento que é o momento que cai aquela gota de água dentro do cálice e ele está fazendo todo aquele momento de preparação para as oferendas. Ele dá um beijo bem no cantinho do cálice. Eu acho aquilo assim, o que eu gosto de ver os detalhes das coisas, né? Você está adorando Jesus e você não tira o olho do altar. Ele faz esse sinal. Ele dá um beijo bem no cantinho do cálice. Eu nunca perguntei, maravilha. mas eu tenho certeza que é o que você... Beijar Jesus. Exatamente. O Luiz Vitor disse, eu vou beijar Que linda. Jesus. Eu Olha, desejo isso para o olha meu aí, neto Luiz Vitor, Mateus. uma linda homenagem também ao filho, né, aos seus filhos, Marivone. Desejo isso ao José Benício Que e está ao na glória Emanuel José. Isso. E o seu filho caçula que está na glória. Está lá, junto de Deus. Né? O nome é dele? Carlos Gustavo. E a Natália, minha filha, Querida. meu genro Cassiano e minha nora Com certeza, Carlos Paula. também está. E a Paulinha, Mateu agora. Essa é a família da Marivone. Essa é a Marivone. Né? Esse é o testemunho de uma mulher de fé, de uma mulher batalhadora, guerreira. Né? Você já viu, não é forte fisicamente, a gente não é forte fisicamente, mas é forte na fé. Então, a Ele e a Glória hoje trouxe um lindo testemunho da vida e missão da Marivone. Muito obrigada, minha querida. Ai, obrigada a você. Obrigada Você mesmo. é uma irmã muito amada, Amém. né? Eu sei que você dá Você toda a também. glória ao Senhor e eu quero render a Esforço. Ele a glória por este programa, né? Por esse podcast, Que viu? o Senhor cele essa amizade Amém. para sempre. Amém. Porque quem Amém. nos uniu... Até o céu. Até o céu. Quem nos uniu foi Cristo. Foi Cristo. Estivemos aqui, meus irmãos, e você pode também encontrar esse podcast e outros aqui da Rádio Evangelizar na nossa Spotify, né? Listas aí de lindos podcasts de outros podcasts de outros irmãos. Mas o nosso A Ele a Glória com Dulce Maria fica por aqui e até mais. Você ouviu A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.